Bastidores CNN de volta. Vamos para a nota do Palácio do Planalto sobre a conversa entre Lula e Putin, o que disse a presidência da República. Que foi uma conversa de 20 minutos, que inicialmente, como nós antecipamos aqui no Bastidores CNN, Putin perguntou sobre o estado de saúde de Lula. Lula disse que está bem, que fará exames daqui a pouco para saber se realmente tem tido uma boa recuperação e que amanhã terão, então, o evento, o grande encontro de cúpula dos BRICS para discutir questões do bloco. A gente antecipou também que nessa conversa, rapidamente, Lula defendeu políticas de financiamento a grandes obras e a programas sociais e mais, também uma sinalização de paz entre Rússia e Ucrânia. Aliás, Luiz Inácio Lula da Silva, nos informa a Marina Demori, acabou de chegar no Hospital Sírio-Libanês, aqui em Brasília. Lula vai realizar uma série de exames para saber se vai conseguir despachar no Palácio do Planalto, se recuperou bem da queda que teve no final de semana e mais, se conseguirá, na sexta, viajar a São Paulo para a reta final da campanha de Guilherme Boulos. Vamos continuar falando sobre Rússia, mas com quem está na Rússia? Américo Martins vem para cá para a gente falar da cúpula dos BRICS. Américo, nós tivemos um encontro bilateral entre Putin e Dilma Rousseff. O que a gente pode antecipar, falar sobre esse encontro? E foi discutido a questão do dólar continuar sendo a moeda única dos BRICS ou que pode ser substituída por outra? Exato, Uribe, esse foi um dos principais pontos desse encontro. A ex-presidente Dilma Rousseff, que é atualmente presidente do Banco dos BRICS, o novo Banco de Desenvolvimento, foi recebida pelo anfitrião da cúpula, o presidente russo Vladimir Putin, e os dois falaram sobre conjuntura econômica mundial. A ex-presidente Dilma Rousseff defendeu, mais uma vez, aí, a possibilidade de criação de instrumentos financeiros que sejam independentes do dólar dentro dos BRICS. Isso interessa muito à Rússia, Uribe, e a outros países do bloco também, especialmente aqueles que sofrem com sanções econômicas. Uma série de medidas que podem ser discutidas com relação a isso. A Rússia quer, por exemplo, uma discussão ampla aqui na Rússia, em Kazan, com esses líderes todos do BRICS, para a criação de um sistema de pagamentos internacionais. Hoje nós temos um sistema chamado SWIFT, que é um sistema de pagamentos internacionais, quando você faz uma transferência de um país para o outro, e utiliza-se esse sistema, que é um sistema basicamente controlado pelos grandes países ocidentais, lastreado no dólar e envolvendo quase sempre bancos ocidentais. Isso deixa muito fácil, por exemplo, para os Estados Unidos, a União Europeia e outros países ocidentais aplicarem sanções contra alguns membros dos BRICS, como, por exemplo, a Rússia, que enfrenta sanções por conta da invasão da Ucrânia, o Irã, por conta do seu desenvolvimento nuclear, que também faz parte dos BRICS hoje, e vários outros países. Então, isso é fundamental para a Rússia. Além disso, eles querem desenvolver, por exemplo, uma moeda comum ou um mecanismo comum para o comércio intrabloco, o comércio entre os países que fazem parte do bloco. A presidente Dilma Rousseff, do NDB, conversou com relação a isso também com o presidente Putin. Basicamente, todos esses líderes, ou a maior parte desses líderes do BRICS, gostaria de encontrar alternativas ao dólar, porque o dólar, sendo a moeda base mundial, a moeda do comércio, a moeda que lastreia, por exemplo, as reservas internacionais da maioria dos países, acaba dando muito poder aos Estados Unidos e ao Ocidente. E um dos pontos de comum acordo dos principais países dos BRICS é, obviamente, tentar criar um sistema que seja mais independente do Ocidente. Foi isso uma das partes que eles trataram nesse encontro. A ex-presidente Dilma Rousseff, atual presidente do Banco dos BRICS, e o presidente Putin. Agora, tem uma curiosidade, Uribe. Neste momento, o NDB, o Banco dos BRICS, não pode financiar projetos de infraestrutura, por exemplo, aqui na Rússia. Aliás, o banco serve basicamente para isso. Tem financiado vários projetos, inclusive no Brasil, mas não pode fazer isso aqui na Rússia justamente por conta dessas sanções ocidentais. Porque se o banco fizer financiamentos à Rússia, o Banco dos BRICS, pode sofrer sanções econômicas do Ocidente. Então, os dois trataram sobre vários desses assuntos e a presidente Dilma disse que, inclusive, gostaria de ver outra moeda substituindo o dólar entre os BRICS e também lembrou que as necessidades de financiamento dos países em desenvolvimento, na opinião dela, são muito diferentes dos países ricos. Uribe.